Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitinho aqui na área, firme e forte, professor Vitor de Raciocínio Lógico Matemático, para dar essa aulinha de dica, essa aulinha de revisão com vocês, de lógica sentencial e operadores lógicos, tudo bem? A gente vai fazer aí umas questões para você que está se preparando para o concurso do INSS e sabe que raciocínio lógico é um conteúdo extremamente importante que vai estar aí na sua prova, tudo bem? Então, eu coloquei aqui para vocês umas questõezinhas bem interessantes para trabalhar ali, né? Aquela parte ali dos operadores lógicos, um pouquinho da tabela verdade e uma questãozinha clássica que sempre cai em prova de negações, beleza? Então, vem comigo aqui na tela, bora trabalhar um pouquinho, falar aí sobre alguns exercícios aí que eu acredito que sejam chaves, né? Sejam importantíssimos. Pessoal, só para a gente relembrar aqui, bem rapidinho, o que é uma proposição lógica mesmo? Né? Vem aqui comigo. Uma proposição lógica, pessoal, ela é uma frase ou uma oração que tem que ter sentido completo na lógica matemática. Ela precisa de verbo e ela precisa ali, pessoal, ter um julgamento em verdadeiro ou falso, seguindo os preceitos do princípio do terceiro excluído. Como assim, Vitinho? Toda proposição lógica, a gente só pode julgar ela em verdadeiro ou falso. Não tem um terceiro argumento. Ou é verdadeiro ou falso. Proposição, por assim dizer, nós precisamos julgar se ela é verdadeira ou falsa. Diante disso, olha só, o que não vem a ser uma proposição? Frases imperativas, não é proposição lógica. Estude muito. Soldado, cumpra suas obrigações, né? Frases interrogativas, por exemplo, que dia é hoje? Que dia é hoje? Como que eu vou julgar se essa frase, né, ela é verdadeira ou falsa? Frases exclamativas, né? Por exemplo, saia daqui, certo? Paradoxos, geralmente, eu não consigo julgar se é verdadeiro ou falso, tá? Sentenças abertas, aquelas que não contêm uma informação suficiente, né, para a gente dizer se é verdadeira ou falsa. Ela é professora na escola onde eu estudo. Ela quem? Ela quem? Não sei, né? No ano passado ocorreram X acidentes de trânsito no Brasil. Qual que é o valor de X? Não sei. Por exemplo, aqui, ó, x mais 2 é maior do que 3. É verdade que x mais 2 é maior que 3? Depende, né? Qual que é o valor de x? Se eu colocar no lugar do x um 1, né? Aí sim, 1 mais 2 é maior do que 3. Aí beleza. Nessa situação eu consigo dizer, ó, isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Mas do jeito que ele propôs ali para mim, simplesmente dizer, no lugar do 1, colocar x mais 2 é maior do que 3? Não sei, gente. Não sei. Pode ser, pode não ser. Então, sentenças abertas, tenham cuidado. Y mais Y é igual a 3Y? Falso. Falso. Isso é uma proposição falsa, né? Agora, de uma maneira geral, sentenças abertas, eu não consigo fazer uma valoração delas, dizer se é certo, se é errado, se é verdadeiro, se é falso, beleza? Então, fiquem com esses primeiros preceitos da nossa aulinha, tá? Já de antemão, galera, qualquer dúvida que vocês tiverem nas questões que a gente vai estar trabalhando aqui nessa aulinha, manda lá para mim lá no Instagram, tá? Eu vou deixar aqui no cantinho, @prof.vitim, beleza? E também no Instagram do MQR Educacional, junto com o canal aí do professor Cortez, beleza? Tamo junto, o Eduardo tá fazendo um trabalho excelentíssimo, o canal dele é top, tem vários vídeos bem interessantes, e eu vou deixar aqui também o meu Instagram, @prof.vitim, para vocês, né, estarem lá tirando as dúvidas de vocês, olhando as questões de raciocínio lógico. Em breve eu vou estar lançando aí também um material bem bacana aí de raciocínio lógico para vocês, beleza? Então, você já viu que para ter uma proposição lógica, eu preciso de uma frase em sentido completo, com verbo, e onde eu preciso julgar em verdadeiro ou falso. Não é proposição lógica. Frases imperativas, interrogativas, declarativas e sentenças abertas. Então, isso não tem como a gente julgar em verdadeiro ou falso. Diante disso, você que vai fazer a sua provinha aí do INSS, eu trouxe umas questões aqui do CESP para a gente estar trabalhando e de outras bancas, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira questãozinha eu coloquei assim para vocês. Auditor de controle externo, essa que era a prova do ano passado. Olha lá. A sentença, a pergunta. Qual é a real influência do mercado financeiro
na composição do orçamento estadual. Necessita ser respondida pelos secretários da Fazenda dos estados brasileiros. Ela é uma proposição lógica? Gente, olha só. A pergunta: qual é a real influência do mercado financeiro na composição do orçamento estadual? Necessita ser respondida pelos secretários da Fazenda dos estados brasileiros. Isso é uma proposição lógica? Nós estamos diante de uma frase interrogativa, beleza? Frase interrogativa, você já viu que não é, beleza? Próxima. No que se refere à lógica proposicional, julgue o próximo item. A frase, como o Cachoeiro de Itapemirim é uma linda cidade, ela possui vários pontos turísticos. É uma proposição simples? Vamos lá, pessoal, olha só. Para ser uma proposição, nós vimos que precisa ter verbo e um sentido de que eu consiga valorar, dizer se é verdadeiro ou falso, beleza? Não tem outra opção. No entanto, essa proposição, ela pode ser uma proposição simples, quando ela possui apenas uma oração com verbo. Se eu tiver duas ou mais orações, ela pode ser o quê? Uma proposição composta. E para ser uma proposição composta, eu preciso de quê? De alguns conectivos lógicos. Quais são os principais conectivos lógicos que eu vou falar com vocês já já? Nós vamos ter ali esse conectivo lógico, que é o do e. Nós temos esse conectivo lógico, que é o do ou. Então, nós temos aqui a nossa conjunção. Nós temos a nossa disjunção. No caso, o ou é a disjunção inclusiva, tá? Nós temos o nosso querido condicional, o nosso se, então, que é a nossa condicional. Nós temos ali, olha que coisa linda, o nosso ou, que é o símbolozinho é assim, ó, é o símbolo do ou, mas com um tracinho aqui embaixo, tudo bem? Então, é a nossa bicondicional. Nós temos também, tá, a nossa disjunção exclusiva, tudo bem? Perdão, pessoal, essa daqui, nosso ou, só um pouquinho, o nosso disjunção exclusiva é o nosso ou, tá? Bicondicional é o último que eu falo. Disjunção exclusiva. A nossa bicondicional é o se e somente se, né? Se e somente se. Essa aqui que é a nossa bicondicional. E eu vou fazer a tabela verdade de todos eles. Então, veja, para que eu tenha uma proposição composta, precisa aparecer alguns desses conectivos lógicos, ó, o do e, o do ou, o do se então, né? O do disjunção exclusiva e a da bicondicional, tudo bem? Então, nesse caso, o que nós temos? O como Cachoeiro de Itapemirim é uma linda cidade, ela possui vários pontos turísticos. Gente, o como, nas proposições lógicas, ele também vai funcionar como um sinônimo para o se. Se Cachoeiro de Itapemirim é uma linda cidade, então, ela possui vários pontos turísticos. Isso é uma proposição, de fato, mas não é uma proposição simples. Ela é uma proposição composta, interligada pelo conectivo se, então. Tudo bem? Se, então. Perfeito? Então, item errado. Questãozinha do CESP, né? Banca Sebrasp, 2024, analista de sistemas. Beleza? Vamos juntos. Próximo itemzinho aqui. O que está falando? Olha lá. Assinale a opção em que apresenta uma proposição simples. Uma proposição simples. Por que o estado da Paraíba não é o primeiro no ranking de qualidade de vida? Frase interrogativa. Frase interrogativa não pode ter valoração. Beleza? Viva a Paraíba.
frase declarativa, tudo bem? Olha aqui, frase declarativa, beleza? Aqui, frase interrogativa, Nós temos aqui, se a cagepa não existir, então não haverá tratamento de esgoto na Paraíba. Proposição? Proposição. Simples? Não. Proposição composta, ligada pelo conectivo se, então. Perfeito? Então, aqui é uma proposição composta. Um abraço. Também não é. Olha aqui, a Paraíba é um dos 26 estados do Brasil. É um dos 26 estados do Brasil. Proposição simples. Proposição simples. Eu posso julgar que, de fato, ela é um dos 26 estados do Brasil em verdadeiro ou falso. Tranquilo. Essa aqui é a nossa proposição simples. Na letra E, João Pessoa é a maior cidade do estado da Paraíba. E Campina Grande é a segunda maior. Veja que aqui eu tenho a primeira proposição, né? Proposição P, ligada por um conectivo E, tudo bem? Campina Grande é a segunda maior, segunda proposição. Então, temos duas proposições, P e Q, tudo bem? Ligadas pelo conectivo E, que é o conectivo da conjunção. Então, trata-se aqui de uma proposição composta, tá? Não é uma proposição simples. Proposição composta ligada pelo conectivo E. Show de bola? Então, também não vai ser essa daqui. Firmes, firme e forte, você tá aí comigo, tá? Proposição, vamos falar da tabela verdade já já, e aí eu vou dar uns macetes para você memorizar essa tabelinha verdade. Beleza? Vamos juntos. Então aqui, próxima questão. Temos o seguinte: acerca da lógica matemática, julgue o item a seguir. Questãozinha aí do CESP 2022, né? Que caiu aí no concurso da Petrobras. A frase saia daqui é uma proposição simples? Errado, Vitinho. Primeiro que isso aí nem é uma proposição. Depois nem vou olhar se é simples ou composta. Tá? Saia daqui é uma frase o quê? Que tá imperativa, declarativa. Imperativa. Saia daqui, né? Fuja. Suma daqui, né? Então, não tem como a gente valorar verdadeiro ou falso, perfeito? Então, olha só, por mais simples que sejam esses conceitos iniciais, é importante você saber o que é uma proposição ou não, para depois você ver como funcionam as proposições simples e compostas por meio da tabela verdade e dos conectivos lógicos, e aí sim, sabendo disso, você vai estudar lá na frente o que são as equivalências, o que são os quantificadores lógicos, o que é ali, por exemplo, as negações, a negação do todo, do algum, do nenhum, perfeito? Então é importante, por mais simples que seja, saber o que é uma proposição, o que de fato é uma proposição, beleza? Na tela aí comigo. Vamos embora. Olha aqui a tabelinha verdade para vocês, galera. Eu coloquei essa tabelinha verdade para a gente estar memorizando todos os casos. Então, por exemplo, a conjunção. A conjunção, que é o nosso primeiro aqui, ela é verdadeira somente quando ambas as parcelas são verdadeiras. Então, veja. Olha aqui a conjunção. Verdadeiro, verdadeiro. Então, é o único caso em que ela vai ser verdadeira. O símbolo que a gente utiliza é esse chapeuzinho para baixo, acento circunflexo. Tudo bem? Tudo bem? Então, olha aí. Verdadeiro, verdadeiro, vai ser verdadeiro. É o único caso em que ela é verdadeira, quando a gente tem as duas proposições verdadeiras. Então, veja, nós vamos estar trabalhando com a tabela verdade diante das proposições compostas. Nós vamos analisar a primeira proposição, em seguida nós vamos ver a segunda proposição. Então, P e Q, tá? Que é a nossa conjunção, a gente utiliza esse símbolozinho aí, tá bom? O símbolozinho do acento circunflexo, ó. P e Q. Beleza? Vitinho, qual que é um macetezinho aí para me lembrar da conjunção? Olha só, vou escrever um macetezinho aqui para você. Beleza? O macete é o seguinte: a conjunção, ela não gosta de mentira, tá?
não gosta de mentira. Então, pronto. Quando você for montar a tabela verdade, se você vê um falso, o resultado vai ser falso. Perfeito? Então, o resultado vai ser falso. Show de bola? Então, ó, basta ter uma proposição falsa que o resto vai ser falso. Tá? O resultado vai ser falso. Então, ela não gosta de mentira. Então, tem que ser os dois verdadeiros para ela ser verdadeira. Gravou? Beleza. Agora, vamos para a disjunção inclusiva, o nosso querido ou. Gente, o ou, olha aqui, é a nossa proposição. P ou Q. Acentozinho circunflexo para cima. Beleza? P ou Q. Então, é a nossa querida disjunção inclusiva. Gente, ela vai ser falsa somente quando ambas as parcelas forem falsas. Então, ó, se ambas as parcelas forem falsas, então ela vai ser falsa o resultado. Beleza? Vitinho, qual o macete? Qual que é o macete? O macete é simples. Na disjunção inclusiva, ele é o quê? A disjunção inclusiva, ele é de boa. De boa. Como assim, Vitinho? De boa. Olha aqui, ó. Ele é de boa. Ou, como assim de boa? Se ele tiver um verdadeiro, já é suficiente. Então, aqui, ó. Ó, se ele possui uma proposição verdadeira, ó, possui pelo menos uma proposição verdadeira, o resto é verdadeiro. O resultado é verdadeiro. Olha aqui, ó. Ó, proposição P é verdade. Então pronto, ó. Ele é de boa. Já tem um verdade ali, acabou. P ou Q vai ser verdadeiro. Aqui, ó, já tem um verdadeiro. Ah, Vitinho, mas a proposição Q é falsa. Não tem problema. Ele é de boa. Já tem um verdadeiro ali, vai ser verdadeiro. Beleza? Ah, Vitinho, aqui, ó, a proposição P é falsa, mas a proposição Q é verdadeira. Pronto, fechou. Já tem um verdadeiro ali? De boa. Então, ele já é verdadeiro, beleza? A única situação em que ambas as parcelas são falsas é quando o resultado é falso, é quando ambas forem falsas, tudo bem? Então, grava esse macetezinho aí que você vai pegar tranquilo, tá, pessoal? Esses macetes aqui, ó, vão ajudar demais vocês, tá? Então, eu fiz aqui um macetezinho, tá bom? Para a conjunção e para a disjunção inclusiva. Agora vamos para o próximo, olha só, para você memorizar mesmo. Olha aqui. A disjunção exclusiva é o nosso ou, tá? Ou isso ou aquilo. Olha aqui, ó, disjunção exclusiva. P ou que. Tudo bem? Aí nessa daqui é o seguinte, ó. Veja. Na disjunção exclusiva, ela é falsa quando ambas as parcelas tiverem o mesmo valor lógico. Então, olha só, se eu tiver duas verdades, ou se eu tiver dois falsos, duas verdades ou dois falsos, está no plural. Então, veja bem, macetezinho. Cis. Como assim, Vitinho? Cis. Dois verdadeiros, né? Dois verdadeiros. Opa. Deixa eu só apagar aqui. Dois verdadeiros ou dois falsos. Então, se eu tiver dois verdadeiros ou dois falsos, a proposição, o resultado vai ser falso. Beleza? Então, se eu tiver valores lógicos iguais, vai ser falso. Então, por isso que eu coloquei no plural, né? Se eu tiver dois verdadeiros ou dois falsos, cis, né? Beleza, vai ser falso. Então, é uma dica, é um macetezinho aí para você lembrar da disjunção exclusiva. Beleza? Agora vem comigo aqui, ó. Olha a condicional. Condicional é clássico, né? Todo mundo lembra da condicional. Se P, então que? Se P, então que? Essa daqui é clássica. Olha aqui. Se P, então que? O que nós vamos ter? É o famoso, olha lá, na condicional, ela só vai ser falsa em um caso específico, que é quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Então,
se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, o resultado do sim, então, é falso. Tudo bem? Então, é só esse caso. E aí nós temos o exemplo clássico, né, que o pessoal fala que é a Vera Fischer, aquela atriz, né? Eu uso um outro exemplo. Vera Fischer, né? Eu uso um outro exemplo aqui, ó. Se nós tivermos, então, verdadeiro, falso, o resultado do sim, então, é falso. Eu também tenho outro exemplo aí, né? Por exemplo, ó, o Vasco fracassa? O Vasco fracassa? Talvez você aí que seja flamenguista, talvez você concorde. Mas não, gente, o Vasco não fracassa. É falso. O Vasco nem sempre ele fracassa. Tudo bem? Então, Vasco fracassa ou Vera Fischer são exemplos clássicos que a gente aí atribui. Eu, particularmente, eu sou tricolor carioca, e nem sempre eu acredito que o Vasco fracassa. Tem vezes que o Vasco ele traz alegria aí ao seu torcedor, não é? Mas então a gente utiliza esse mnemônicozinho, essa brincadeira à parte aí, só para você lembrar, beleza? Se a primeira proposição for verdadeira e a segunda falsa, o resultado vai ser falso. Firme e forte? Então, vem comigo. Então, grava aí, Vera Fischer ou Vasco fracassa. Nem sempre isso é verdade, tá bom? Resultado vai ser falso. Dito isso, vem comigo, olha só. Nós temos também a bicondicional. Se e somente se. Se e somente se. Beleza? Então, no se e somente se, que é a nossa bicondicional, como é que fica a tabela verdade? Ela vai ser verdadeira somente quando ambas as parcelas tiverem o mesmo valor lógico. Tudo bem? Quando ambas as parcelas tiverem o mesmo valor lógico. Pessoal, então olha aqui, ó. Na tabela verdade, o que nós temos aqui, ó? Se eu tiver verdadeiro e verdadeiro, então o resultado vai ser verdadeiro, beleza? Mesmo valor lógico. Agora, olha só, se eu tiver aqui, por exemplo, ó, falso e falso, como aparece aqui para vocês, ó, falso e falso, o resultado vai ser o quê? Vai ser verdadeiro. Tudo bem? Tudo bem? Então, assim, nesse caso, ele gosta de coisas iguais, tá? É a dica que é o macetezinho que eu vou colocar para vocês, ó. Gosta de coisas iguais. Bicondicional. Gosta de coisas iguais. Perfeito? Então, ó, nós temos ali verdadeiro, verdadeiro, vai ser verdadeiro. Tá? No se somente se vai ser verdadeiro. Falso, falso, se somente se vai ser verdadeiro também. Então, ó, ele vai ser verdadeiro se ele gostar de coisas iguais. Perfeito, perfeito, perfeito? Tá bom? Então, essa aí, gente, é a dica, tá? Basicamente os macetezinhos que eu escrevo. Eu acho que vale a pena vocês memorizarem elas, porque isso aqui, eventualmente, a gente às vezes vai fazer uma questão e a gente precisa montar a tabela verdade, principalmente quando eu tenho mais de 2 ou 3 proposições compostas, tudo bem? E aí eu vou colocar para vocês. Um detalhe, quantas linhas, Vitinho, vai ter minha tabela verdade? Vamos lembrar aqui também, ó. Quantidade de linhas da tabela verdade. Sempre uma potência de 2. 2 elevado a o número de proposições. Por exemplo, Vitinho, se eu tiver 2 proposições, olha aqui, ó. Ó, aqui vai ser o número de linhas da minha tabela verdade. Então, por exemplo, ó, se eu tiver 2 proposições, P e Q, então eu vou ter 4 linhas. Vitinho, se eu tiver 3 proposições, P, Q e R, então eu vou ter 8 linhas. Então, sempre uma potência de 2. Se eu tiver 4 proposições, então eu vou ficar com 16 linhas da minha tabela verdade. Tudo bem? Então, geralmente, a gente já analisa a tabela verdade com 2 proposições, P e Q, que é o que está aparecendo na frente para vocês. Beleza? Geralmente, a gente analisa isso, tá? Mas pode sim ter uma tabela verdade com um monte, né, de linhas. Depende da quantidade de proposições que você está trabalhando. Beleza? Tranquilidade?
Vou aproveitar também e vou colocar aqui no cantinho, ó, uma tabelinha para a minha negação. Uma tabelinha para a minha negação. Então, gente, olha só, se eu tiver duas proposições, P e Q, se P for verdade, a negação do P vai ser falso. Agora, se P for falso, a sua negação vai ser verdadeira. De maneira similar, se Q for verdadeiro, a sua negação ela vai ser falsa. Agora, se Q for falso, a sua negação vai ser verdadeira. Beleza? Então, uma tabelinha verdade, tá? Só para a gente trabalhar com a negação de algumas proposições, tá? Vou colocar ela aqui no cantinho, para você lembrar. Então, tá aqui, ó, bonitinho. Negação dessas duas proposições. Fechou? Vamos lá? Bora fazer exercício, né? Vamos ver o que a gente tem aqui aparecendo pra gente. Vamos lá, primeira questãozinha. Considerando que a proposição Sydney, vamos lá, Sydney é a capital da Austrália. Sydney é a capital da Austrália, beleza? É falsa. Sydney é a capital da Austrália, é falsa. Então, a minha proposição P, vamos lá, Sydney é a capital da Austrália. Austrália. Beleza? Isso aqui é uma proposição falsa. Firme e forte. E que a proposição a Austrália é localizada na Oceania é verdadeira. Então, a Austrália é localizada na Oceania. Perfeito, essa é a minha segunda proposição. Ela é o quê? Ela é verdadeira. Aí ele pergunta, então, julgue o item. A proposição Sydney não é a capital da Austrália. Então, Sydney não é a capital da Austrália. Então, ele colocou o quê? A negação de P. Certinho? Então, a negação de P e a Austrália não é localizada na Oceania. E ele colocou aqui a negação do quê? A negação do quê? Então, veja, ele colocou a negação do P e a negação do Q, ligados pelo coletivo lógico do E. O nosso E é a nossa conjunção. A nossa conjunção, gente. Olha lá, que beleza, ó. Pronto. O que acontece? Como a proposição P era falsa, a sua negação, ela vai ser verdadeira. Tudo bem? Tudo bem? E como a proposição Q, ela era verdadeira, né? A Austrália é localizada na Oceania, ela era verdadeira, a sua negação, então, ela vai ser falsa. Tudo bem? Então, nessa proposição verdadeiro, falso, lá na tabela verdadezinha da conjunção, verdadeiro com falso, gente, é uma proposição que falsa. O resultado disso aqui é falso. É falso. Por quê? Lembra que na conjunção, ela não gosta de mentira. Olha lá, ó. Ela não gosta de mentira. Olha aqui. Verdadeiro com falso, o resultado é falso. Perfeito? Então, para ser verdadeira, os dois têm que ser verdadeiros. E nós não temos, tá? Então, na conjunção, ela não gosta de mentira. Ela só é verdadeira quando as duas proposições são verdadeiras. Se eu tenho uma verdadeira e uma falsa, então o resultado é falso. Se eu tenho uma falsa e uma verdadeira, falso. Se eu tenho um resultado falso e outro falso, falso. Perfeito? Então, nós estamos diante desse caso aqui. É verdadeira? Errado. Beleza? Questãozinha aí do CESP. Vamos seguindo. Considere a proposição Adelaide namora, mas não consegue casar. Nessa proposição, o conectivo lógico é disjunção inclusiva, né? Ou bicondicional, se somente se, disjunção exclusiva, ou condicional, se então, né? Se então, ou uma conjunção e. Tudo bem? Nossa conjunçãozinha e. Aqui é o ou, aqui é o e. Beleza? E aí, galera?
Adelaide namora, mas não consegue casar. Nessa proposição, o conectivo lógico é... Gente, olha só, o mas, ele é, no português, uma conjunção que dá a ideia de contraste. Ele é uma conjunção adversativa. Beleza? Fica tranquilo que eu não vou me aventurar aqui no português, não. Mas vamos lembrar, o mas no português, ele é uma conjunção adversativa. Mas na matemática, nas proposições lógicas, o mas ele é equivalente ao e. Tudo bem, gente? Então, o nosso mas nas proposições lógicas, tá? Na matemática, que é na língua portuguesa. Mas na matemática, esse mas, ele tem valor lógico de e. Ou seja, Adelaide namora, tá? E não consegue casar. Tudo bem? Então, ele tem o valor lógico de e, ou seja, é uma conjunção. Uma conjunção. Letra E. Beleza? Grava isso daí. Seguindo. Considere as seguintes sentenças. Cachorros podem voar. Tiago é inteligente. É correto afirmar que a sentença não P ou não que é, olha só, não P. O que seria não P? A negação de cachorros podem voar. Ou seja, cachorros não podem voar. Então, a negação seria cachorros não podem voar. Cachorros não podem voar. Cachorros podem voar? Não, tá errado aqui. Cachorros podem voar? Não, tá errado. Beleza? Vamos ver aqui agora. Aí ele usou um conectivo lógico aqui, ó, da disjunção inclusiva, o nosso ou. Ou não que. O que seria não que? Tiago é inteligente. Proposição original. Negação. Ou Tiago não é inteligente. Inteligente. Com todo respeito ao Tiago que estiver me assistindo, eu acredito que você que é do INSS, que vai prestar esse concurso, Tiago, você é sim inteligente, mas a negação do meu Tiago inteligente, do meu que, né? O meu não que é Tiago não é inteligente, letra D. Beleza? Tranquilidade? Então, a A e a B, de fato, a gente já poderia ter descartado, porque são duas proposições simples. E aqui nós estamos diante de uma proposição que ela é composta, sem dor de cabeça, letra D. Beleza? Seguindo. Considere a proposição A. Olha só, nós temos não P ou não que. Não P ou não que. Perfeito? Aí ele fala o seguinte, para que a proposição A seja falsa, é necessário que ambas as proposições P e Q sejam verdadeiras. Olha só, gente, vamos lá. Lá na tabela verdade, da disjunção inclusiva, o nosso ou, lembra que o nosso ou, ele é de boa? Ele é de boa, ó, de boa. Por que de boa? Porque se ele tiver um verdadeiro, já vai ser verdadeiro. Então, veja, eu tenho a proposição P e tenho a proposição Q. Então, P ou Q, olha lá, o que nós vamos ter? Ó? Se eu tiver um verdadeiro, ela já vai ser verdadeiro, tá? Então, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Então, ó, se ela tiver um itemzinho verdadeiro, já é suficiente para ela ser verdade. Beleza? Já é suficiente para ela ser verdade. Então, aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro. Agora aqui não. Ó, duas proposições falsas, então ela vai ser falsa. Beleza, ela é de boa. Lembra da disjunção inclusiva. Perfeito? Só que o que nós temos, pessoal? Olha só. Nós temos isso aqui, ó. Olha só. Para que essa proposição A seja falsa. No caso, nós não estamos trabalhando com P e Q. Nós estamos trabalhando com a negação deles. Não P e não Q. Então, ó, o não P e o não Q. Então, veja. Se P é verdadeiro, a sua negação ela é falsa. Se P é verdadeiro, a sua negação ela vai ser o quê? Falsa. Tudo bem? Agora aqui, ó, se P é falso, sua negação é verdadeira. Se P é falso, sua negação é verdadeira. Tudo bem? Agora olha aqui, a mesma coisa, ó, não que.
o que nós temos? Ó? Se o que é verdadeiro, então a sua negação é falsa. Se o que é falso, então a sua negação é verdadeira. Se o que é verdadeiro, sua negação é falsa. Se o que é falso, sua negação ela é o quê? Verdadeira. Tudo bem? E aí você só precisa ter esse cuidado. Veja que, olha só, se eu tenho não P ou não Q, que é o que ele está trabalhando na questão, vamos olhar aqui, ó. Quando que eu vou ter, né, o não P ou o não Q falso? Quando as duas forem falsas. Então aqui, ó, falso, falso, aqui é falso. Beleza? Agora o restante, ó, tendo um verdadeiro, já é suficiente para o resto ser verdadeiro. Então o que ele quer na questão, ó? Ele quer que a proposição A, que é essa aqui, a minha proposição A, né? Não P ou não Q, essa é a minha proposição A. Ele quer que ela seja o quê? Falsa. Então, para ela ser falsa, as proposições P e Q precisam ser o quê? Verdadeiras. Olha lá. Elas precisam ser verdadeiras. Vitinho, se ele falasse assim, para que a proposição fosse A seja falsa, é necessário que ambas as proposições não P e não Q sejam verdadeiras, aí o item estaria falso. Porque aqui, ó. Então vamos lá. Se ele falar assim, ó, para que ambas as proposições P e Q sejam verdadeiras. Então, ó, para essa proposição ser falsa, deixa eu pegar o marca-texto, para que ela seja, proposição A seja falsa, tá aqui, ó, seja falsa, de fato, P e Q tem que ser verdadeiro. Agora, se ele fala assim, ó, para que a proposição seja falsa, as proposições não P e não Q sejam verdadeiras. Aí não, aí estaria errado o item, né? Porque não P e não Q teria que ser falso. Mas ele não colocou não P e não Q, ele colocou a proposição original. Ele colocou P e Q. E P e Q tá aqui, ó. P e Q tá aqui, ó. Tem que ser verdadeiras, tá? Então o item é correto. Corretíssimo. Beleza? Então, colocamos aí. Beleza, beleza. Então, basicamente, eu montei toda a tabela verdade, tudo bonitinho, mas se você olhasse só para cá, ó, já para a primeira linha da tabela verdade, já dava para você julgar o item. Beleza? Seguindo, vamos lá, vamos seguindo. Próximo itemzinho, olha lá. Assinale a alternativa que representa o mesmo tipo de operação lógica que o fonoaudiólogo é gaúcho ou paulista. Olha só, gente, quando eu fui fazer essa questão, a gente tem que ter muito cuidado na matemática. Por quê? Às vezes a gente vai fazer uma questão de raciocínio lógico e de cara a gente já procura ali o conectivo lógico que aparece e já vai tentando julgar lembrando da tabela verdade. Então, por exemplo, o fonoaudiólogo é gaúcho ou paulista. E aí você vê esse ou aqui, o ou aqui, pensa, pô, ou de junção inclusiva. Aí você já escreve, né? De junção inclusiva. Você já escreve de junção inclusiva. Aí tu fala, pô, tabela verdade do ou, né? O ou, né? Ele só vai ser falso quando eu tiver duas proposições falsas. Se eu tiver uma verdadeira, então, ó, se eu tiver aqui uma verdadeira, ela já vai ser verdadeira, né? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Se tiver duas falsas, é falso, né? E aí você vai tentar buscar ali aquela que tem um valor lógico, né? Parecida. Então, o pesquisador gosta de música ou de biologia. O comentarista é paranaense ou matemático. O analista é fonoaudiólogo ou dentista. O professor faz musculação ou natação. O gato está vivo ou morto. E aí você pensa, cara, todas as alternativas que aparecem aqui para mim, que aparecem com o ou, né? Eu posso ter todos esses 4 casos possíveis que aparecem aqui, da disjunção inclusiva. Exceto o gato está vivo ou morto. Porque não tem como o gato estar vivo ou morto. As duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou ele está vivo ou ele está morto, né? E aí eu penso, poxa,
todas essas aqui, a cenário alternativa que apresenta o mesmo tipo de operação lógica do OU. Todas essas aqui aparecem. A única que não aparece é a letra E. Aí eu parei para pensar, então calma. Então, se ele quer a única alternativa que parece com o OU, então eu não estou diante de uma disjunção inclusiva. Aqui tem um peguinha nessa questão. Isso aqui não é uma disjunção inclusiva. Porque se a gente for abrir todos os casos de operadores lógicos, né? Aqui todos os 4 casos, tudo bem? Nós vamos ver que o gato estar vivo ou morto, na verdade, gente, isso aqui trata-se de uma bicondicional. Bicondicional. Na verdade, perdão, gente, bicondicional não. Tá? Trata-se de uma disjunção. Trata-se de uma disjunção exclusiva, tá? Ou, tá? Ou o gato está vivo ou o gato está morto. Ou o fonoaudiólogo é gaúcho ou ele é paulista. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, cuidado. Essa questão, por mais que apareça o ou, ela não é uma questão de disjunção inclusiva. Ela é uma questão de disjunção exclusiva. Ou uma coisa ou outra. Ou o fonoaudiólogo é gaúcho ou ele é paulista. Ou o gato está vivo ou o gato está morto. Então, na verdade, é a letra E. É a letra E que tem o mesmo valor lógico ali da questão, beleza? Então, olha aí na tela para vocês, tá? Cuidado. Por mais que apareça o ou ali, a gente tem que analisar do ponto de vista dos operadores lógicos em todos os casos possíveis, né? E aí, na disjunção exclusiva, ela é falsa quando os dois são o mesmo valor lógico. Então, por exemplo, ó, tem como o gato estar vivo e o gato está morto? Poxa, se o gato está vivo e o gato está morto, isso aqui é uma proposição falsa, não tem como isso acontecer. Ou ainda, é falso que o gato está vivo e é falso que o gato está morto. Isso aqui é falso, porque o gato precisa estar vivo ou morto, né? De maneira similar, o fonoaudiólogo, se eu falo que é verdade que o fonoaudiólogo é gaúcho e é verdade que ele é paulista, então é falso, porque ou ele é gaúcho ou ele é paulista. Ou então, é falso que o fonoaudiólogo é gaúcho e é falso que o fonoaudiólogo é paulista, então é falso, porque ou ele é uma coisa ou ele é outra, tudo bem? Na disjunção exclusiva. Agora, valores lógicos distintos, né, valores lógicos distintos, verdadeiro, falso, ou falso e verdadeiro, aí sim, aí pode ter uma verdade. Beleza? Então, tranquilidade com isso. Então, cuidado. Letra E. Nós estamos diante de uma disjunção exclusiva. Próxima questãozinha aí. Vamos lá. Diz o seguinte, olha só. Considere as proposições compostas a seguir. Paulo vai ao Instituto Federal e Paulo é carioca. Então, vamos lá. Vamos anotar tudo isso aqui, ó. Proposição P. Paulo, olha aqui, ó, vai ao Instituto Federal. Paulo vai ao Instituto Federal. Proposição Q. Paulo é carioca. Paulo é carioca. Beleza? Aí nós temos o seguinte. Então, se eu juntar essas duas proposições aqui, P e Q, então ele usou ali uma conjunção, é só anotar aqui, ele usou uma conjunção, Paulo e Q. Então, P e Q. Essa é a proposição P, o que aparece aqui, ó. P e Q. Beleza? Que significa Paulo vai ao Instituto Federal e Paulo é carioca. Beleza. Já a proposição Q, ele usou ali ou Paulo vai ao Instituto Federal ou Paulo é carioca. Ele usou o ou de junção exclusiva. Então, ou Paulo vai ao Instituto Federal ou Paulo é carioca. Beleza? Então, temos aqui as nossas duas proposições lógicas e temos aqui o P e o Q e temos o que ele trouxe na questão, né? Então, ou P ou Q. Beleza. Vamos lá. Sabendo que as proposições P e Q têm o mesmo valor verdade, ou seja, ambas são
verdadeiras ou ambas são falsas. Então, é correto afirmar o quê? Vamos lá, gente, olha só. Antes da gente julgar cada itemzinho aqui, o que nós temos? Ó? Que as proposições lógicas P e Q, elas têm o mesmo valor verdade. Tudo bem? Então, elas têm o mesmo valor verdade, ou seja, ambas são verdadeiras ou ambas são falsas. Então, você vem aqui e coloca as proposições, ó, P, Q, coloco aqui P e Q, e depois eu vou colocar aqui o ou P ou Q. Vamos lá. Nós temos, coloca a tabela verdade, ó, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Nós sabemos que na conjunção ela não gosta de mentira. O nosso E não gosta de mentira. Então é tudo verdade, tem que ser verdade. Se tiver um falso, já é tudo falso. E na nossa disjunção exclusiva, o nosso ou, o que acontece? Se tiver valores iguais, é falso. Se tiver valores iguais, é falso. Agora, valores diferentes vai ser tudo o quê? Verdadeiro. Beleza? E aí, o que ele disse? Ó, sabendo que as proposições têm o mesmo valor verdade, ou seja, ambas são verdadeiras ou ambas são falsas. Então, vamos ver aqui. Ambas são verdadeiras ou ambas são falsas. Então, olha aqui, ó. Nós temos que ter ambas verdadeiras e ambas são falsas. Tudo bem? Ambas são verdadeiras ou ambas são falsas. Então, ó, é a única opção que aparece essa aqui, ó. Ambas são verdadeiras ou ambas são falsas. Beleza? E aí, o que nós temos? Olha só. Para isso aqui acontecer, de ter ambas verdadeiras ou ambas falsas, só teve a última opção. Ambas falsas, certo? Com isso, o que eu concluo aqui, ó? Que o Paulo não vai, olha lá, que o Paulo não vai, aqui, ó, ao Instituto Federal, é falso. Então, Paulo vai ao Instituto Federal? É falso essa proposição lógica. Então, Paulo não vai ao Instituto Federal. Beleza? E eu tenho aqui também, ó, outra proposição lógica que é falsa. Ou seja, que é falso também. Paulo é carioca. Paulo não é carioca. Então, para que ambas sejam verdadeiras ou ambas sejam falsas, então nós temos a situação em que ambas são falsas. Eu tenho que as proposições P e Q são falsas. Então, Paulo não vai ao Instituto Federal e Paulo não é carioca. Paulo não vai ao Instituto Federal e Paulo não é carioca, letra C. Beleza? Questãozinha aí do Instituto Federal do Maranhão, da banca Sebrasp. Cobrou isso aí para vocês. Firme e forte? Vamos seguindo? Olha lá. Sebrasp. Sendo P, Q e R três proposições, julgue o item. Se a proposição P e Q, se P e Q, então R é falsa, então P e Q são verdadeiras e R é falsa? Gente, questãozinha tranquila demais. Olha só. P e Q. Se P e Q acontece, então houve o R. O que ele está falando? Ele está dizendo que essa proposição ela é falsa. Nós sabemos que na condicional, nós temos a condicional de duas coisas, né? Condicional de duas coisas. Ela só vai ser falsa se, olha só, se for verdadeiro, se as duas proposições aqui, ó, deixa eu colocar as duas, não importa qual que seja. Olha lá, se for verdadeiro e verdadeiro, o se então vai ser verdadeiro. Se for verdadeiro e falso, então o se então vai ser falso. Agora o restante, olha aqui, ó, falso, verdadeiro, falso, falso, vai ser tudo verdadeiro. Então veja, a única na condicional, independente do que apareça para vocês, tá? A única lá na condicional, independente das proposições que aparecem para você, a única na condicional que é falsa, tá? Que é falsa é quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. É o nosso exemplo da Vera Fischer, ou Vasco fracassa. Não, Vasco não fracassa, sempre.
né? É falso, tudo bem? Então, olha aqui. Então, se ele está dizendo que na nossa proposição, se então, né, ele disse o quê? Que ela era falsa, ó, ele afirma, ela é falsa. Se ela é falsa, então, P e Q são verdadeiros, P e Q é o que aparece aqui no início, P e Q são verdadeiros, certo? E R é o quê? Falso. Perfeito, é isso mesmo. Questãozinha correta. Independente do que aparece aqui para você, ó. Tá? Independente do que aparece aqui para você. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, então a proposição final vai ser falsa. Beleza? Tamo junto? Então, questãozinha tranquila. Considere a falsa a seguinte afirmação. Se eu almocei, então não estou com fome. Se eu almocei, então não estou com fome. Olha aqui, ó. Ele diz que é falsa o se então. Se então. Quando que eu tenho que um se então é falso? Quando que eu tenho que o se então é falso? Vasco fracassa. Ou seja, quando a primeira é verdadeira, eu almocei, e a segunda for falsa. Eu não estou com fome. Tudo bem? Então aqui, ó. Para que essa proposição seja falsa, essa proposição aqui, ela é verdadeira, a primeira, e essa daqui, ela é falsa. Então ele diz, eu não estou com fome. É falso. Você está com fome. Então veja, a primeira é verdadeira, eu almocei, é verdadeiro, e a segunda, ela é falsa. Então, qual é a... Ele falou aqui, ó, então não estou com fome. Né? Então, não estou com fome. Isso aqui é falso. Então, eu estou com fome. Tudo bem? Então, é isso, gente. Para que o se então seja uma proposição falsa, basta que a primeira proposição seja verdadeira e a segunda seja falsa. Sendo a segunda falsa, então significa que eu estou com fome. E que eu almocei, sendo ela verdadeira. Então, eu almocei e estou com fome. Firme e forte? Beleza? Questãozinha aí da Unicamp. E aí, galera, para a gente fechar essa aulinha com chave de ouro, uma questãozinha inédita que eu coloquei aqui para vocês, tá? Sobre negação de uma proposição lógica. Vem comigo aqui, olha só. Acerca da lógica de proposições, julgue o item a seguir. A proposição não, 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 não P sempre tem valor lógico igual a de não P. Meu Deus, Vitinho, como é que eu faço uma questão como essa? Olha só, você vai contar, gente. Olha aqui, ó. Muito tranquila, tá? Parece difícil, mas não é. Olha só, você vai fazer o seguinte. Se a quantidade de símbolos da negação for par, o resultado é a proposição P original. Tudo bem? Agora, se a quantidade de nãos, símbolo da negação, né? Beleza? For ímpar, aí o resultado é a proposição, é a negativa da proposição original, é o não P. Tudo bem? Negação. Então, olha lá, vamos contar aqui. Pega essa dica ela é bem valiosa, tá? Então, ó, quantidade par, resultado, proposição P original. Quantidade agora ímpar, resultado é a proposição não P. É a negação dela. Então, vamos ver aqui, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4. Então, o resultado tem que ser igual à proposição original. Ele colocou aqui, ó, a negação. Item errado. Então, gente, eu posso ter um exemplo. Se eu tiver 100 bichinhos desse aqui, ó, tá? 100 desses aqui. Beleza? Qual que vai ser o resultado? Se eu tiver 100, mano, 100 negocinho desses, meu parceiro, não tem como. É par, proposição P original. Vitinho, se eu tiver 101 bichinhos desses, aí vai ser o quê? Não P, se for ímpar. Beleza? Então, pega essa dicasinha que ela é extremamente importante. Beleza, beleza? Bom, galera, é isso, tá? Eu vou finalizando, então,
por aqui com vocês. A beleza da matemática só se mostra aos seus seguidores mais pacientes. Tamo junto? Ó, siga lá nas redes sociais, @prof.vitim. Espero que vocês tenham gostado dessa revisãozinha bem rápida aí, tá? Falando um pouquinho das proposições lógicas, uma revisão em cima da tabela verdade, o que é uma proposição, quais casos em que eu não tenho uma proposição, e aí futuramente eu vejo umas aulinhas aí para a gente trabalhar com equivalência, com negação, a negação do todo, do algum, do nenhum, beleza? Então é isso, meu povo. Forte abraço para vocês, sigam lá e tamo junto. Valeu!